Por falar nisso, eu queria falar do Messi. O Messi é uma polêmica. Porque, exato, eu quero falar dessa história. Ai, Vamos ai, conversar ai. sobre isso. Vamos. Teve uma época que se divulgou nas mídias que o Messi, de fato, tinha assumido um autismo de alto funcionamento. Se a gente for analisar um pouco e olhar um pouco para ele, ele é um cara mais reservado, que tem pouca comunicação social, pouca reciprocidade. Ele não interage tanto, né? Ele não fala tanto. Ele gosta muito das mesmas jogadas, ele faz repetições, ele tem hiperfoco. Então, de fato, olhando um pouco para o Messi, a gente já vê que tem algumas características do espectro. Mais recentemente, de tanto se falar sobre isso, a equipe dele veio a público dizer que não era autista. Então, agora o que a gente tem da parte dele é um não, mas da parte profissional, olha, eu tô vendo várias coisas ali. Se encaixaria. Sim, e se Entendi. encaixaria no espectro. Então, desconsiderando o fato dele ter ou não, mas a Aham. questão do hiperfoco, por exemplo, pode ser algo positivo profissionalmente para a pessoa? Com certeza. Tem grandes gênios da história que claramente eram autistas, que muitos falam do Einstein, inclusive, né, e de vários outros músicos, Mozart, né, que tem um hiperfoco e tem uma habilidade absurda de o que a gente chama de altas habilidades em determinadas tarefas. Então, sim, pode ser benéfico e o ideal é que a gente use esses interesses da criança para ensinar o que é difícil para ela. Então, o autismo em si tem muitas coisas boas. O que não pode é ter atraso, é ter prejuízo, trazer sofrimento para a vida dessa criança. Sim. Então, não é porque a gente vê um adulto que faz tudo isso que o meu filho vai ficar igual, entende? Não pode... não, é só esperar que vai ficar igual o Einstein, né? São muitos tipos de autismo diferentes. Eu queria voltar num ponto que tu trouxe, assim, o que é a primeira coisa que se faz, né? O que de boa. fato consiste o tratamento, assim? Eu acho que a gente pode dizer assim, que é ensinar a linguagem dos olhos. É ensinar a criança a captar o que significam os gestos que a gente expressa. Porque, assim, por isso que aquilo que a Maíra estava falando do cérebro social, dos genes que regulam esse cérebro social, nós, os humoristas, então, nem falar, são capazes de decodificar microexpressões faciais, microcomportamentos do corpo e saber o que aquilo significa, mesmo que aquilo não seja intencional. Então, essa nossa capacidade de ler o corpo, de ler o rosto e principalmente a expressão dos olhos, que tem 32 músculos involuntários ali, nos dá uma capacidade muito grande de comunicação social. E nesse ponto específico, isso une todos os autistas, o leve, o moderado e o grave, eles não têm essa habilidade de forma automática, não tem isso de pré-pronto. Então a gente precisa primeiro mostrar que entrar numa sala de terapia e ter contato com outra pessoa é bacana, não é aversivo. Então essa coisa da simpatia que a Maíra tem, de ser querida, de ter esse negócio, isso sem dúvida apaixonado, né? Eu sou, declaradamente. Isso facilita muito da criança chegar e se sentir bem-vinda, se sentir quista, e aí que entender as diferenças da criança, eventualmente em temperatura, roupa, quantidade de luz, estímulos, para aquela criança primeiro chegar no consultório e se sentir confortável, e depois ir fazendo brincadeiras que vão trazendo essa criança, essa questão desse bate-bola, olho no olho, e ensinando essa criança a decifrar esses comportamentos e então conseguir se comunicar. Porque só com isso, por exemplo, é aquela questão do arroto que tu estava contando, tipo, quando aquele moço arrotou na frente dessa pessoa, certamente ela deve ter expressado, como metaforando lá, né, uma microexpressão de nojo, alguma coisa assim. Pelo menos um susto, né? Exatamente. Surpresa. Só que pro cara que é Asperger, isso passa batido.
Então, da mesma forma que aprender linguagem computacional, de aprender linguagem falada, né? Aprender essas linguagens do olho no olho, isso seria, assim, uma base muito importante do que a gente pode fazer pelos autistas. Sem dúvida, ensinar a imitar, sem dúvida, ensinar comunicação não verbal, comunicação verbal, mas ensinar a linguagem da expressão corporal, ensinar essa criança a saber identificar o que ela está sentindo, identificar suas emoções, falar, é saber se comunicar e saber, então, se conectar com outras pessoas, né? Isso é muito legal, porque é sempre através da brincadeira, é sempre através de ser legal. Porque o que começou a acontecer? Autistas que ficaram adultos, que foram tratados com técnicas comportamentais muito rígidas na infância, então agora eles têm voz, a gente já tem tratamento há alguns anos, principalmente fora do Brasil, porque aqui no Brasil ainda isso é pouco recente, né? Então, esses autistas que foram tratados há 20 anos atrás com técnicas muito rígidas, reclamam e têm uma série de efeitos colaterais decorrentes desses métodos de ficarem presos em mesinhas, em cadeirinhas, e não poderem sair, em serem tratados com esse tipo de adestramento. Não porque o tratamento, que é a ciência que é errada, é como a pessoa interpreta e aplica essa ciência que não era da forma mais adequada. Então, por isso que essa nova bandeira, porque aí nós tivemos alguns pesquisadores trazendo métodos naturalistas, então a união dessa ciência com métodos naturalistas é a forma certa de se fazer, porque precisa levar em consideração a motivação. Pô, precisa ser legal, cara. Você trabalha num lugar chato, que vem alguém chato te obrigar a fazer coisas. Cara, por que você vai querer voltar lá? E o cérebro não aprende assim, né? Aprende a fugir daquilo, aprende a fazer para se livrar, não para adquirir e para introduzir no seu repertório do dia a dia e generalizar para outros ambientes e querer fazer isso. Então é isso que a gente precisa ensinar. A querer, a ser legal, e começa no preparo desse terapeuta, que é muito difícil. Então, o cara precisa estar muito disposto e muito afim. E hoje a gente tem um problema grande, que é a gente tem mais autistas do que terapeutas com essa capacitação para atender. A gente precisa muito, sim, muito mais.